Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem que estava sentado no telônio, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa deste homem, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Comentário Mateus 9, de 9 a 13. Santo Agostinho. Parece mais provável que Mateus fale aqui de sua vocação, recordando o que antes tinha omitido, porque é possível que seu chamado tenha ocorrido antes do Sermão da Montanha, já que Lucas coloca sobre a montanha os 12 eleitos, a quem chamou de apóstolos. Lucas 6. Mateus considera como um dos milagres a sua própria vocação, pois de fato foi um grande milagre que um publicano tenha sido feito apóstolo. Mateus não explica aqui nada sobre a casa em que estava Jesus, de onde poderíamos supor que o evangelista não seguiu nessa narração a ordem sucessiva dos acontecimentos, mas que intercalou, conforme ia recordando, fatos que se verificaram em outros momentos. Isto se Marcos e Lucas, que referem esse mesmo acontecimento, não tivessem dito manifestamente, Marcos 2, Lucas 5, que Jesus estava sentado na casa de Levi, ou seja, de Mateus. Lucas narra com termos um pouco diferentes esse mesmo acontecimento. Segundo ele, os fariseus disseram para os discípulos: Por que comeis e bebeis vós com os publicanos e com os pecadores? Lucas 5,30. Dando assim a entender que a falta era igualmente extensiva ao mestre e aos discípulos. Porque o que é dito dos discípulos, com maior razão, deve-se dizer do mestre, já que aqueles, seguindo-o, não faziam mais que imitar sua conduta. O pensamento, portanto, é o mesmo, e isso é tanto mais certo quanto tem, no fundo, o mesmo sentido, ainda que expresso em termos diferentes. Lucas acrescenta penitência, Lucas 5,32, o que significa, desenvolvendo seu pensamento, que ninguém deve julgar que Cristo ama os pecadores, pelo simples fato de serem pecadores. Além disso, a comparação com os doentes dá-nos a inteligência clara do que Deus quer, chamando os pecadores como um médico chama os enfermos, isto é, para salvá-los da iniquidade como de uma doença, o que se consegue através da penitência. Comentário Mateus 9, de 9 a 13. São Jerônimo. Os outros evangelistas, Marcos 2 e Lucas 5, por respeito e honra do mesmo Mateus, não quiseram chamá-lo pelo nome com que era vulgarmente conhecido, mas chamaram-no de Levi, pois ele usava esses dois nomes. Mas o próprio Mateus, seguindo o que diz Salomão, o justo é o primeiro acusador de si, Provérbios 18, 17. Chama a si mesmo de Mateus e de publicano, para mostrar a todos os que o lerem que ninguém deve desesperar de sua salvação, caso se converta de uma vida melhor, já que ele mesmo foi repentinamente transformado de publicano em apóstolo. Neste ponto, Porfírio e o imperador Juliano
acusam ou a falta de conhecimento do historiador que não narra a verdade da história, ou a insensatez daqueles que imediatamente seguiram o Salvador, como se irracionalmente seguissem o primeiro homem que tivesse aparecido e chamado, quando, na verdade, tão grandes poderes e sinais o precederam, os quais os apóstolos certamente viram antes de crerem. Certamente o próprio fulgor e a majestade da divindade oculta, que também refugia em sua face humana, poderia arrastar os que a vissem logo no primeiro encontro. Se, pois, disse que na pedra de ímã há o poder de atrair o ferro, quanto mais o Senhor de todas as criaturas poderia arrastar para si aqueles que queria? Tertuliano diz que esses publicanos eram gentios, baseado nas palavras da Escritura. Não haverá imposto em Israel, como se Mateus não fosse judeu. Essa opinião não é admissível, posto que Jesus não come com os gentios, a fim de que não se pense que quebrava a lei aquele que deu o seguinte conselho a seus discípulos: não vades para entre os gentios. Mateus 10:5. Vendo os publicanos um dos seus converter-se dos pecados para uma vida melhor, encontraram assim espaço para a penitência e por isso também não desesperaram de sua própria salvação. Não vêm a Jesus aqueles que continuam em seus antigos vícios, como murmuram os fariseus e os escribas, mas os que fazem penitência deles. É o que significam aquelas palavras do Senhor. Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Vale-se o testemunho do profeta Oséias para condenar os escribas e os fariseus que, considerando-se justos, tratavam de evitar todo o contato com os pecadores e publicanos.